Olá, vamos continuar as interpretações do Apocalipse de João, capítulo 18, versos de 15 a 19. Antes de fazermos a leitura, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe o nosso material para nos auxiliar a espalhar a mensagem bíblica. Bom, então vamos fazer a leitura do texto sagrado, onde lemos: os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe de medo de seus tormentos e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Bom, já vimos nos vídeos anteriores do capítulo 18, Apocalipse 18, o lamento dos reis e dos negociantes da terra. Agora estamos vendo também o lamento dos marinheiros, dos navegadores, dos navegantes da terra, do mar, dos mares. Então vamos nesse vídeo, através do auxílio dos antigos, entender por que é um problema ser um navegante do mar, ser um navegante, ter barcos nesse mar revoltoso da grande cidade Babilônia. Então, para tal, começamos com a leitura de Cesário de Arles. Então, sobre estes versículos ele escreve: sempre que o Espírito diz que eles foram enriquecidos por ela, ele está indicando a abundância de seus pecados. Pode uma cidade vestir-se de linho fino e púrpura em vez de pessoas? Eles lamentam por si mesmos, pois são despojados dessas riquezas mencionadas aqui. Todos aqueles que são mercadores e marinheiros e que trabalham no mar podem estar presentes para ver o incêndio de uma única cidade? Em vez disso, diz que todos os que amaram o mundo e foram os que praticam a iniquidade temem por si mesmos quando vem a ruína de sua própria esperança. Então aqui Cesário destaca que quando se fala de enriquecimento, indica-se a abundância dos pecados, e que uma cidade não pode vestir uma roupa, uma roupagem como linho fino, púrpura, escarlate. Então aqui trata-se das vestes luxuosas dos próprios navegantes, das pessoas, dos habitantes dessa cidade, Além disso, todos os marinheiros eles não podem estar presentes para presenciar simultaneamente o incêndio de uma única cidade. Cada um está espalhado em diferentes partes do globo. Então, em vez disso, trata-se aqui de todos que amaram o mundo. Então eles lamentam-se por si mesmos, eles lamentam pela perca da sua iniquidade, Ao ver a iniquidade daquela cidade extinguir-se, eles veem a própria esperança extinguir-se. Esperança de quê? De seguir numa vida pecaminosa, numa vida com abundância de pecados, numa vida de linho fino e púrpura, de pedras preciosas, pérolas, Então, essa era a esperança desses navegantes, que estavam ali vivendo no mar babilônico. Estes, então, ao ver a queima da cidade, murmuram, lamentam, choram, Então é isso que vai destacar Cesário de Arles. Vamos dar sequência com um comentário de André de Cesareia. Então ele fez um comentário um pouco mais extenso, onde lemos: ele conduz diante de nossos olhos os sofrimentos desta Babilônia, e através dos lamentos feitos sobre ela, descreve a grandeza de seu infortúnio que ela, que antes se gabava de sua majestade real, sofrerá. Ele fala figurativamente da vida atual como um mar, visto que está cheio de ondas.
Aqueles que fazem comércio no mar nadam na turbulência desta vida como se fossem peixes. Mas é necessário acrescentar que os mercadores desta Babilônia universal, isto é, confusão, sofrerão a mesma coisa na conclusão do mundo visível e soluçarão inconsolavelmente, pois são privados involuntariamente dos prazeres desta vida e são repreendidos pela sua consciência por causa das suas obras. O comentário de André continua, mas por hora eu gostaria de destacar aqui a interpretação que André dá para o mar, né? E que na verdade é uma interpretação bíblica, né? Então o mar está cheio de ondas, né? É um mar revoltoso, é um mar turbulento. Então, destacar que esses navegantes, esses marinheiros, são aquelas pessoas que nadam na turbulência da vida, como se fossem peixes, ou seja, buscam seus tesouros, seus prazeres aqui nessa terra, aqui nesse mar revoltoso, né? Então essas pessoas são como peixes, elas estão vivendo para esse mar, né? Elas não são pessoas esperando por uma vida vindoura, né? Mas estão focados em viver nesse mar revoltoso, nessa Babilônia, né? Estão apostando todas as suas fichas, todas as suas esperanças no mundo presente, né? E são esses também, né? Obviamente, como eles colocaram toda a sua esperança aqui nesse mar revoltoso, eles nadam aqui como se fossem peixes, né? Eles desfrutam desse tempo cheio de corrupção e pecados, eles desfrutam de tudo isso. No término, né, quando Deus finalmente acabar com esse período pecaminoso, com essa cidade do diabo, esses que nadavam nela lamentam, né? Eles lamentam. E também aqui André destaca aqui ao final, né? Por sua consciência, por causa das suas obras, né? Então eles são repreendidos por sua própria consciência, né? Depois da chegada do fim, aqueles que presenciarem, né, o incêndio da grande cidade, eles terão a sua própria consciência pesada, né? Então vamos continuar com o comentário de André. Então André continua dizendo: mas os antigos mestres da igreja supõem que essas coisas são profetizadas contra a Babilônia dos romanos. Referem-se à visão em que os 10 chifres estão sobre o quarto animal, isto é, sobre o domínio romano, e dele surge outro que arranca 3 dos 10 e subjuga os outros. E quando este rei dos romanos vem com a pretensão de auxiliar e ajudar seu governo, ele de fato vem para efetuar sua completa ruína. Portanto, como dissemos, quem interpretar este reino como se fosse um só corpo, que desde o princípio até agora exerceu o poder e que verdadeiramente derramou o sangue dos apóstolos, profetas e mártires, tal não se enganaria sobre a presente passagem, pois assim como é dito que há um coro e um exército em uma cidade, embora aqueles que povoam cada uma delas possam mudar, assim também há um reino, embora seja dividido em muitos tempos e lugares. Bom, então aqui André, ele vai destacar que os mestres antigos da igreja, né, os antigos mestres da igreja, diziam então que essa cidade em chamas referia-se ao mundo babilônico dos romanos. Por que esses antigos mestres diziam isso? Baseando-se no texto sagrado de Daniel, né? Então o texto, a profecia do quarto animal. O quarto animal tinha que ser o último, né? Ele tem que ser o último. E nesse quarto animal habitam os 10 chifres, de onde sairá um 10º chifre, o 11º chifre, né? O anticristo. Então é interessante aqui que André, ele viveu aí entre o século VI e VII, né? E ele, através da profecia de Daniel, já sabia que o 11º chifre, o anticristo, viria dos romanos, né? Seria como um rei dos romanos, né? Então ele fala, quando este rei dos romanos vem com a pretensão de auxiliar, ele acaba por arruinar, né? Porque ele já sabia, através do texto sagrado, que seria apenas depois do surgimento desse rei dos romanos, né, do reaparecimento do rei dos romanos, porque nos tempos de André, Roma tinha se desfacelado por completo. Então, com o reaparecimento de Roma, depois desse reaparecimento viria o segundo advento de Cristo, né, que nós aguardamos até os dias de hoje. Bom, ele fala então que apesar de
de essa grande Babilônia, essa grande cidade, né, romana, estar dividida em muitos tempos e lugares, né, tem muitas nações diferentes, etc. Dividiu-se nesses 10 chifres, né, estendeu-se largamente ao longo do tempo, né. Apesar disso, é como se fosse um único corpo e uma única cidade, né, em chamas. Então é isso o que vai destacar André, já se baseando nos antigos mestres da igreja. Bom, então esses são os 2 comentários de hoje. Vamos fazer a leitura agora para finalizar da tabela resumida. Então, acerca de todos os navegantes, marinheiros, lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se, né? Cesário escreve então que todos os que amaram o mundo e foram os que praticam a iniquidade temem por si mesmos quando vem a ruína de sua própria esperança. E que esperança é essa? Que é vestir-se de linho fino e púrpura, né? É a esperança de manter a sua realeza aqui nesse mundo, aqui nessa terra de Babilônia, né? E André, acerca desse lamento, escreve que aqueles que fazem comércio no mar nadam na turbulência desta vida como se fossem peixes, mas os mercadores desta Babilônia universal, isto é, confusão, sofrerão a mesma coisa na conclusão do mundo visível e soluçarão inconsolavelmente, pois são repreendidos pela sua consciência. E por fim, André também destaca que o rei dos romanos vem com a pretensão de auxiliar e ajudar seu governo. Qual governo? De Babilônia. Mas ele de fato vem para efetuar sua completa ruína. A ruína deste reino babilônico, que é um só corpo, que desde o princípio até agora exerceu o poder e que verdadeiramente derramou o sangue dos apóstolos, profetas e mártires. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar as próximas publicações. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.